Comunicando, Ricardo Valverde. Manhã na Rio. Entrevista. As varizes afetam uma parcela significativa da população brasileira. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, as varizes atingem 38% da população, sendo encontradas em 30% dos homens e 45% das mulheres. Mas como é possível tratar? Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o Dr. Ranieri Parrilli. Doutor Ranieri, muito obrigado, bom dia pela sua participação no programa. Para começar a nossa entrevista, explique melhor sobre as varizes, a sua formação, se é genético, se é por idade, se é por peso, enfim, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes. Varizes nada mais que uma dilatação das veias, onde ela aumenta de tamanho e fica tortuosa. Isso é pela Organização Mundial de Saúde, que deu esse nome. E logo chamou-se de insuficiência venosa, e com as varizes, no caso. Não tem idade, pode ter em jovens de 14 anos, que eu já até atendi, até em crianças também, muito mais raro, e até em idosos, quer dizer, não é uma doença que tem prevalência de idade, no caso. É uma doença mais prevalente em mulheres, porque usa o estrogênio, ela fabrica o estrogênio, que é o hormônio feminino, e utiliza o anticoncepcional, que sobrecarrega o estrogênio. O estrogênio faz uma dilatação, ajuda a dilatar mais as veias e formando as varizes. Essa é a gênese principal das varizes. O senhor falou que não tem nada a ver com idade. Realmente, eu trabalhei com um rapaz e ele tinha 20 e poucos anos e a perna dele era tomada de varizes, grossas assim mesmo. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto isso num rapaz, né? Ainda mais um rapaz jovem. Mas aquilo ali com o tempo não tende a piorar, doutor? Ou seja, um rapaz com 20 e poucos anos, com as veias protuberantes, as varizes nas pernas. Quando ele tiver maior idade, aquilo não tende a piorar e trazer um sério problema para a saúde dele? Sim, é isso mesmo, Ricardo. Tem pacientes também com 20 e poucos anos com varizes de grosso calibre que pode evoluir para um escurecimento da perna, porque começa a depositar ferro na perna e fica aquela perna uma botinha escura, no caso. E até em caso mais grave abrir uma ferida, uma úlcera chamada úlcera venosa. No caso tem um paciente no consultório com praticamente igual a esse caso que você falou, 32 Sim. anos com uma úlcera, uma ferida na perna. Sim. Ressaltando que não tem idade, quando vê varizes, vê perna inchada, é bom procurar um angiologista. E outra coisa, quem trabalha muito tempo em pé tem probabilidade de desenvolver a varize e existe alguma possibilidade de prevenir? Ricardo, tanto muito tempo em pé, muito tempo sentado, é uma grande possibilidade de ter varizes mesmo, tá? Prevenção para isso, uso da meia elástica. Eu sei que no nosso estado, em especial, o Rio de Janeiro é muito quente, e o paciente tem uma grande relutância de botar essa meia elástica. Mas nesse período de inverno, que a temperatura está um pouco mais amena que o verão, é bom colocar meia elástica no caso. Se tiver outros sintomas, como edema no final do dia, que é clássico das varizes, tem outras medicações, chamadas venotônicos ou flebotônicos, para ativar a circulação e diminuir o edema, a possibilidade de aumentar as varizes. No caso, é o melhor para o paciente. Tá certo. E existe, além dessa questão de ficar em pé ou sentado, existe também algum fator de risco, ou seja, alimentação, vida desregrada, álcool, isso influi também na varize ou não? Ricardo, esse caso não. O fumo, o tabagismo, o álcool no caso, não posso falar alcoolismo, o uso do álcool. E a alimentação, que muitos pacientes falam que comida remosa dá varizes, isso infelizmente ou felizmente, é lenda, não vai interferir. Desculpa interromper, doutor. Quando eu era jovem, falaram para mim que carne de pato é remosa. Isso, a famosa carne de pato, carne de porco, camarão. Os pacientes se privam de ter essa alimentação e comer, porque é uma lenda popular, uma lenda urbana, onde que não tem como. Eu já tentei diversas vezes orientar o paciente que isso aí foi uma coisa, de repente, criada pelos avós, enfim, mas postergou e já não tem como mudar. O paciente tem medo e não vai fazer. Sim. Mas não tem a ver. O que tem a ver é só a genética, com essa disposição genética das varizes, e ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado,
Na mulher, o sapatinho baixo, o uso de anticoncepcional, a própria gravidez tem a tendência de formar mais varizes. Período menstrual. Período menstrual agrava os sintomas, né, Ricardo? O pico de estrogênio, que é o hormônio feminino, o paciente começa a ter mais dor na perna, mais inquietação, edema. Aí esse é a verdade. Esses casos das varizes externas, eu falei desse caso desse rapaz que trabalhava comigo, eu ficava impressionado. Então, é aparente, você estaria visível. Existem também as varizes internas, aquelas que não aparecem, e essas podem ser mais perigosas porque a pessoa não vê nada. E tem? Esse não é mais perigoso, né, Renato? Porque o negócio vai começar a desenvolver sem a ectoscopia, que a gente chama, sem a visão. E o que a gente pede, no caso? Um paciente que apresenta alguma coisinha diferente na perna, uma dorzinha, etc. Ou um check-up mesmo, já faz uns colegas de outras especialidades já estão também pedindo. Um ecocolor Doppler, ou ultrassonografia com Doppler venoso das pernas. Eu já fiz esse exame. Simples, né? Já. É um exame simples, de um ultrassom como qualquer um, não é invasivo, é rápido. Onde bota o ultrassom, aquela sonda do ultrassom, e vê como é que está seu sistema venoso. Se está bem, se está com refluxo, onde constata as varizes e o paciente vai para casa tranquilo. Uma época minhas pernas ficaram muito vermelhas, eu fiquei preocupado, fui numa angiologista, ela passou esse exame e foi constatado absolutamente nada, normal, enfim. Agora, a questão, a pessoa, por exemplo, que tem a varize, varizes, existem casos de cirurgia, e feita a cirurgia, ela corre o risco de voltar ou não? Em caso do paciente indicado cirurgia ou qualquer tipo de procedimento, tem laser agora, tem a espuma densa, que é uma aplicação que substitui a cirurgia, o paciente tem que sempre ficar alertado pelo médico que pode voltar. Por quê? Não vai voltar onde que a gente manipulou ali, a gente tirou, mas outras áreas que estão rígidas, normais, no caso. Porque a questão, como eu lhe falei, é uma questão genética. O paciente tende a ter a varize. Por isso que o uso ter a prevenção, o uso da meia, o uso de algumas medicações, atividade física, em especial aeróbica, caminhada, natação, enfim. Tem que contrabalançar essa probabilidade genética. Eu estou conversando com o Dr. Ranieri Parrilho, angiologista, o assunto de hoje são varizes. Uma outra pergunta, doutor, que me veio à cabeça aqui também, por exemplo, a questão da varize aparente. A pessoa deve tomar cuidado para evitar uma pancada, um choque, um acidente. Aquilo pode se romper, aquela veia ali, pode ser perigoso. A pessoa tem que tomar cuidado para não sofrer nenhum trauma na região, ou isso não influi em nada? Não, tem sim, Ricardo. Porque quando o paciente tem um trauma, a própria casa mesmo, encostou no pé da cama, ou, enfim, uma criança encostou algum brinquedo, e se romper uma variz, ela não para de sangrar. Olha, não adianta você fazer compressão, não adianta você fazer torniquete, tem que ir para emergência para dar um ponto, porque é uma cachoeira mesmo de sangue. O paciente tá assustado, enfim. O paciente, às vezes, no banho, vai lavar, faz uma força maior, rompe, aí vem aquela cachoeira mesmo, né? E não pode, tem que ir para o hospital só para dar um ponto. Para nós, é tranquilo que é um ponto simples, mas para o paciente é muito assustador, porque perde muito sangue e, no caso, se deixar, vai levar um choque hipovolêmico, que é perda muito de sangue no corpo do paciente, pode levar anemia aguda, enfim, tem que ir para emergência. A pessoa tem que ter muito cuidado, realmente, muito cuidado. E sempre é um angiologista, né, doutor? Sempre fazendo uma consulta, um exame, sempre ali monitorando, né? Com certeza. Faz parte do nosso corpo todo fazer essa prevenção das pernas, porque a nossa vida diária é muito corrida, enfim. São outros tipos de situações que nós vivemos no momento e tem que ver. Tá certo. Eu conversei com o doutor Ranieri Parrilli, angiologista, o assunto de hoje foi varizes. Doutor, por gentileza, uma rede social para que as pessoas possam entrar em contato, saber um pouco mais sobre o tema. Ricardo, meu nome é fácil, né? Dr. Ranieri Parrilli, pode ir no Facebook, no Instagram, tá todo lá o conteúdo de varizes e outras patologias que eu trato e faço, né? Tá certo. Obrigado, doutor, e bom final de semana. Obrigado pela sua participação no programa. Obrigado a todos, grande abraço, Ricardo. Obrigado.